O que é arquitetura de computadores? A arquitetura de computadores é o projeto conceitual e fundamental da estrutura operacional de um sistema computacional. Ela é o estudo dos requisitos necessários para que o computador funcione e de como organizar os diversos componentes para obter melhores desempenhos. Como computador, entendemos qualquer tipo de dispositivo capaz de receber uma entrada e que retorne uma saída após realizar uma série de operações, com base nos valores recebidos e armazenados. Existem vários tipos de computadores. Uma das formas de classificá-los é por meio das seguintes categorias: desktop, computadores de baixo custo e com desempenho razoável para um usuário comum; servidor, máquinas projetadas para ter um desempenho considerado bom para uma aplicação muito grande e complexa, ou então para um número muito grande de operações mais simples. Alguns servidores são simples computadores de desktop melhorados. Entretanto, existem também aqueles que possuem arquiteturas muito mais sofisticadas, que contam com dezenas ou até mesmo centenas de processadores. Sistemas embarcados possuem um uso dedicado a uma única tarefa e normalmente vêm embutidos em outros aparelhos como celulares, micro-ondas, elevadores ou veículos. Possuem uma entrada e saída muito simples. Os princípios estudados em arquitetura de computadores são fundamentais para se projetar máquinas realmente eficientes. Computadores e as várias camadas de abstração. Computadores são aparelhos extremamente complexos. Para compreender o seu funcionamento, precisamos entender várias camadas de abstração diferentes. A camada mais baixa de todas é aquela formada por transistores, tensão e corrente elétrica. Quem costuma lidar com esta camada são físicos, engenheiros, eletricistas. Nesta camada, estuda-se o funcionamento de transistores e circuitos, sempre levando em conta as propriedades físicas da corrente elétrica. Uma camada acima estão as portas lógicas, todas elas compostas por transistores. Neste nível, estuda-se como criar estruturas mais complexas, combinando-se a diversas portas como AND, OR e NOT, para criar estruturas com multiplexadores, flip-flops e somadores. Neste estágio, pode-se usar linguagens como Verilog ou VHDL para programar circuitos. Subindo mais o nível de abstração, começamos a lidar com estruturas mais complexas, como registradores e unidades lógicas aritméticas, todas compostas por muitos flip-flops, somadores e multiplexadores. Um nível além, estuda-se como combinar as instruções da camada anterior para realizar comandos mais sofisticados, como as operações de linguagem C, e como coordenar o funcionamento de um sistema operacional por meio de interrupções e outros recursos. Acima desta camada está o estudo do funcionamento de funções de bibliotecas, APIs e a programação de aplicativos e programas de computador simples. E finalmente, na camada de abstração mais superior está o funcionamento de um programa de computador do ponto de vista do usuário. Arquitetural geral de um computador. Memória principal. A memória do computador consiste numa coleção de registradores numerados consecutivamente endereçados, onde cada um possui um tamanho denominado de tamanho da palavra, que pode variar de 16, 32, 64 e 128 bits. Com a palavra de 32 bits sendo a mais comum hoje em dia e a palavra de 64 bits aumentando de popularidade, cada registrador tem um endereço, chamado de localização da memória. Estas são organizadas linearmente em ordem consecutiva. O número único que identifica cada palavra é chamado de endereço. É importante manter clara a distinção entre o que é endereço e o que é dado. Uma palavra na memória pode ser distintas representações, dependendo de seu uso. Ela pode armazenar uma instrução contendo a operação e os operadores para a realização de uma específica operação, mas também pode armazenar o endereço de uma região de memória. Logo, o endereço é apontador para uma posição de memória que contém dados, e estes são informações significativas para a realização de alguma atividade no computador ou a representação de alguma informação. Unidade Central de Processamento, UCP. A unidade central de processamento é composta por duas partes principais: a unidade lógica e a aritmética, conhecido como ULA, formada por circuitos que manipulam os dados através de operações binárias
2 operadores, e unária, 1 operando. Exemplos incluem a soma e operadores lógicos, AND, OR e NOT. E a unidade de controle, cujos circuitos são responsáveis por coordenar as operações da UCP. Para o armazenamento e a comunicação entre essas duas unidades, a UCP contém circuitos de armazenamento chamados de registradores, que se assemelham às células de armazenamento da memória principal. Alguns registradores funcionam como posições intermediárias de armazenamento para os dados manipulados pela UCP. Nestes registradores são armazenados os dados de entrada para a ULA e ainda proporcionam um local de armazenamento para o resultado das operações. Os dados a serem manipulados pela ULA têm origem na memória principal, sendo de responsabilidade da unidade de controle transferir estes dados para os registradores. Informar a ULA sobre quais registradores estão os dados de entrada e informar em que registrador deve guardar o resultado da operação. A transferência dessa informação oriunda da memória principal se dá através do barramento, que é responsável por transmitir padrões de bits entre a UCP e os dispositivos de ES e a memória principal. Primeiro, obter da memória um dos valores da soma e aguardar em um registrador. Segundo, obter da memória o outro número a ser somado e armazená-lo em outro registrador. Terceiro, acionar o circuito de adição tendo o registrador do passo 1 e 2 como entrada e escolher outro registrador para armazenar o resultado. Quarto, armazenar o resultado na memória principal. 5. Finalizar a operação. Unidade de entrada e saída. Entrada barra saída e barra S. Compreende todas as maneiras como o computador se comunica com o usuário e outras máquinas ou dispositivos. Os dispositivos de entrada aceitam dados e instruções do usuário. Os dispositivos de saída retornam os dados processados. Os dispositivos de saída mais comuns são os da tela de vídeo, conhecida como monitor, e a impressora. Os dispositivos de entrada mais conhecidos são teclado e mouse. Os sistemas de multimídia possuem alto-falante com saída e microfone como entrada adicional. Os dispositivos de ES trabalham com a memória de computador do seguinte modo. Os dados captados pelos dispositivos de entrada são representados em pulsos elétricos e transmitidos ao computador. Ali, estes pulsos são convertidos em dados binários e armazenados na memória do computador. No caminho inverso, a informação binária é transformada em pulso elétrico e caminhada para o dispositivo de saída, especialista para tratá-lo e gerar uma saída ao usuário. Um dispositivo especial de ES de um computador é o disco rígido, HD. Nele são armazenados todos os dados que devem persistir no sistema computacional, mesmo na ausência de energia. Todos os programas que não estão em execução se encontram no disco. Seu único problema é o tempo excessivo para a recuperação e escrita de uma informação, havendo assim a necessidade de trabalhar com memória volátil, memória principal, mais rápida, porém mais cara. Barramento. O objetivo do barramento é reduzir o número de interconexões entre o CP e seus subsistemas. Em lugar de mantermos um caminho de comunicação entre a memória e cada um dos dispositivos de entrada e saída, a UCP é interconectada com os mesmos via barramento de sistema compartilhado. A UCP gera endereços que são colocados no barramento de endereços, e a mesma memória recebe o endereço do mesmo. O caminho inverso desta operação não é possível. Durante a execução de um programa, cada instrução é levada até a ULA, unidade lógica e aritmética. A partir da memória, uma instrução de cada vez, junto com qualquer dado que seja necessário para executá-la. A saída do programa é colocada em um dispositivo, tal como o display de videodisco. A comunicação entre os três componentes, o CP, memória e entrada e saída, é feita sempre pelos barramentos. Linguagem de máquina. A unidade de controle moderna é projetada para reconhecer instruções codificadas como padrões de bits. Ao conjunto de instruções é dado o nome de linguagem de máquina. Cada uma dessas instruções é chamada de instruções de máquina. Algo que pode surpreender é a pequena quantidade necessária para a UCP decodificar, sendo através da combinação dessas poucas instruções bem planejadas que o computador desenvolve tarefas de usos gerais nas mais diversas situações em nosso cotidiano. E a grandeza da ciência da computação é que se tivermos projetado instruções bem planejadas, a adição de outras instruções mais específicas se torna desnecessária, pois uma combinação das instruções básicas tem o mesmo efeito lógico da instrução específica. Executando programas em linguagem de máquina. Um programa é uma sequência de instruções em uma linguagem a ser executada com o objetivo de realizar uma determinada atividade pré-programada. O programa em linguagem de máquina fica posto na memória principal, sendo a responsabilidade da unidade de controle a busca de cada instrução de máquina, sua decodificação e gerenciamento de execuções
dessa instrução com o auxílio da ULA. Após o término de cada instrução, o processo se repete, dando continuação ao ciclo de máquina. Busca. A unidade de controle pede para a memória principal transferir as instruções contidas no endereço de memória indicado pelo computador de instruções e este conteúdo é armazenado no registrador de instruções. Por fim, o conteúdo do computador de instruções é incrementado, ficando pronto para a próxima fase de busca, a decodificação. A unidade de controle separa os campos da instrução contida no registrador da instrução, de acordo com o tipo de operação, identificando os operadores da instrução. A execução. O circuito específico da ULA são ativados. Os dados de entrada carregados e a tarefa indicada na instrução é executada.